Olá, amigos, seguidores, sejam todos bem-vindos. Vamos comentar, falar um pouco, sobre o livro de Gênesis, capítulo 1, segunda parte, que vai falar da criação dos seres vivos, E disse Deus, no verso 24, verso 24, que vai até o verso 31, é a segunda parte do livro, do capítulo 1 do livro de Gênesis. Que diz o seguinte, e disse Deus através da palavra, Então, observamos o poder da palavra de Deus. Produz a terra alma vivente. Então, Deus diz o seguinte, produz a terra alma vivente. Então, aqui nós vamos observar e ver que Deus criou os animais, os racionais e os irracionais, E criou as bestas feras. Deus criou as bestas feras. Está dizendo aqui o versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E o gado, conforme a sua espécie. E todo réptil, conforme a sua espécie. Então foi Deus que criou todos os animais. Todos. E viu Deus que era bom. Então tudo que Deus ia criando, ele via. Ele observava, ele via que era bom. Tudo que Deus criou é bom, é perfeito, No verso 26, então depois de Deus ter criado tudo, a terra, os animais, o sol, as estrelas, tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Pensa, imagine aí na criação de Deus, como é perfeita, Apesar do homem, o ser humano, ter destruído boa parte da criação de Deus, ter modificado, ter destruído, ter poluído, hoje, nos nossos dias de hoje, você observa a natureza, tira o tempinho, É tanta correria no nosso dia a dia, é trabalho, é família, correria demais, às vezes nós não tiramos um tempinho para observar a natureza. Observa a natureza, para você ver, sentir como que é perfeito. Apesar do homem ter destruído boa parte, está destruindo boa parte da natureza, ela é perfeita. Não tem porquê dizer que essa obra veio por acaso, Não veio, pessoal. Muitos acreditam em Big Bang, tantas outras bobagens, e eu prefiro acreditar na história da Bíblia, que é a mais lógica, É a mais lógica, porque é tudo muito perfeito para isso ter surgido do nada. Então eu fico com a Bíblia, eu fico com a que está escrito na Bíblia, Então aqui Deus, no capítulo 26, Deus disse, vai criar o homem, Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. Então Deus vai criar o ser humano, uma obra mais prima, perfeita e mais semelhança de Deus. O que nós podemos observar aqui, quando Deus cria o homem, Ele criou o homem perfeito, o homem para viver eternamente. Deus não criou o homem para morrer, da morte física. Deus criou o homem a imagem e semelhança dele. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus, Aqui nós vamos observar que ele cria o homem conforme a nossa semelhança. E Deus deu autoridade ao homem, que o homem domine, Deus deu domínio para o homem, deu autoridade para ele dominar todas as coisas. Que dominasse os peixes, os animais, as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus o criou. Aqui é um fato interessante, que hoje a sociedade, muitas pessoas com a mente maligna tenta perturbar a criação de Deus. Tenta trazer outro tipo de criação, especificamente os seres humanos. Deus, a Bíblia está dizendo, segundo a Bíblia, relata aqui no versículo, você pode conferir depois, no versículo 26, no versículo 27, aqui no versículo 27, no final do versículo, vai dizer o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e criou macho e fêmea. Somente isso que está dizendo a Bíblia.
Aqui nós não estamos sendo preconceituosos. Nada disso. Nós estamos falando o relato que está escrito na Bíblia. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Somente isso que Deus criou. A Bíblia que está dizendo, nada mais. Nada mais. O que procede disso é criação da mente humana. No verso 28, e Deus abençoou o homem. E Deus lhe disse, Deus abençoou o homem e disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e a dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se mova sobre a terra. Então Deus deu autoridade para o homem. Deus, diz o seguinte, você, homem, vai dominar todos os animais, vai dominar a terra, tudo vai estar sob a sua autoridade. Deus deu essa autoridade para o homem, Infelizmente, depois que o homem pecou, desobedeceu ali, as coisas desandou, O pecado entrou no mundo através da desobediência e foi uma destruição total, pós-pecado, Nós vamos estar falando isso mais para frente, em outra ocasião, em outro capítulo, sobre a queda do homem, sobre a desobediência e o pecado do homem. E disse Deus, no verso 29, tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda ave que há fruto de ave que dê semente, se vos há, que sirvo-as para mantimento. Então Deus cria a terra ali, prepara o cenário lindo, maravilhoso, perfeito. Depois Deus, quando Ele termina de criar todas as coisas, Ele vai criar o homem. Deus vai criar o homem. Aqui está dizendo, Deus criou o homem, macho e fêmea. Depois nós vamos estar falando no capítulo 2, como que Deus criou a mulher, Como que Deus criou a mulher. Então, Deus fez tudo perfeito. Deus deixou do bom e do melhor para o homem. E deu autoridade ao homem para que o homem cuidasse, dominasse. Então o homem ficou ali, com essa bênção de Deus para dominar. Que tudo serviria de mantimento, frutos maravilhosos, ali, para que o homem não tivesse falta de nada. De nada. Então Deus criou tudo perfeito, do bom e do melhor para o homem. E criou o homem para viver eternamente. É bom deixar isso bem claro, para que você possa entender. Deus criou o homem para viver eternamente. Depois nós vamos falar no outro capítulo por que o homem morre. Por que ele vive pouco tempo e morre. Mas não foi esse o intuito de Deus, que o homem morresse, desfalecesse. Mas o homem, pelas suas desobediências, pela sua escolha, ele preferiu escolher a morte. Verso 31 para encerrar, amados. E viu Deus tudo que tinha feito, eis que era muito bom. E foi tarde amanhã, dia 6. Então no dia 6 Deus encerra ali a sua criação, Ao criar o homem, Deus encerra a sua criação. Perfeita e agradável e bom. E Deus viu que tudo era bom, perfeito. Então Deus ali, Ele abençoa a vida do homem, Ele deixa tudo para o homem, do bom e do melhor. E assim Deus encerra a criação da terra, a criação de tudo que há debaixo da terra e a criação do ser humano, do homem. Amém? Então aqui encerramos mais um vídeo. Que Deus te abençoe, espero que você tenha compreendido e entendido. Fica um convite, leia a Bíblia Sagrada, medita para que você possa entender, como que Deus criou, como que Deus formou as coisas, como que Deus criou o homem, o que Deus fez na vida do homem, o que Deus deixou para o homem. Então eu preciso que você leia, medita para que você possa entender. Não fique só de ouvir a Bíblia, mas que você possa ler, praticar, obedecer e ser um servo, um homem cheio de sabedoria, de conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe o seu lar, sua família. Segue o nosso canal se você não é seguidor. Deixe nos comentários a sua opinião.
o que você alcançou, deixa aí nos comentários. Deixa um like, deixa um joinha para nos ajudar. Forte abraço do seu irmão em Cristo, Eliel. Valeu, um abraço, tamo junto.